tarde. Tudo bem? Vamos lá para mais uma aula. Hoje a gente vai dar continuidade aos nossos estudos sobre derivadas de funções, tá? Na aula anterior a gente falou sobre alguns conceitos relacionados à derivabilidade. Também falamos do limite fundamental exponencial, não foi? Para complementar a aula da semana passada, tá? E a gente apresentou a definição e a gente viu que uma derivada nada mais é do que uma taxa de variação. A derivada de uma função é a taxa de variação daquela função. Tá? Mais especificamente, a taxa de variação instantânea da função naquele ponto. Né? A gente viu que se a gente tem uma função e a gente quer derivar essa função em um certo ponto, isso aqui a gente pode calcular. Tem algumas maneiras equivalentes da gente calcular esse limite, né? O limite que resulta na derivada. Uma das maneiras é essa aqui, f de p mais h menos f de p sobre h. Né? Outra maneira também equivalente a ela é essa daqui, né? Limite, quando x tende ao ponto, de f de x menos f de p sobre x menos p, tá bom? Então tem esses dois modos aí pra gente... Tem aqueles outros que são equivalentes também, né? Mas esse conceito a gente viu estudando derivada de funções mais sob o ponto de vista de um conceito pontual. Então eu estou calculando a derivada da função em um certo ponto. Na aula de hoje a gente vai entender esse conceito para todos os pontos no domínio da função. Então a gente vai encontrar a derivada de uma função interpretando essa derivada como uma nova função e não apenas como um valor, como uma taxa de variação só em um certo ponto, quanto que aquela função está variando em um certo ponto. Mas sim uma nova função que vai representar a derivada daquela função original em qualquer ponto. Tá? E para isso a gente define derivada de uma função ou função derivada dessa maneira, tá? Então, vamos lá. Então, considere que você tem uma função que é derivável em todos os pontos do seu domínio. Uma função ser derivável significa que ela possui derivada em um certo ponto. Esse conceito pontual. A derivada de uma função é derivável em um certo ponto do seu domínio quando a derivada da função desse ponto existe. E se ela for derivável em todos os pontos do seu domínio, a gente diz simplesmente que ela é uma função derivável. Tá bom? Então, vamos considerar que a gente tem uma função derivável em todos os pontos do seu domínio. Tá? A função derivada de f, ou derivada da função de f, que a gente vai denotar por aquele símbolozinho, f', tá? Que vai do domínio da função f nos reais, é dada por essa expressão aí, ó, f' de x, limite, quando h tende a zero, de f de x mais h menos f de x sobre h. Tá? Então, isso aqui nos denota a função derivada da função f, tá? Ou simplesmente derivada da função f. Tudo bem? Então, agora a gente está vendo a derivada de uma função com uma outra função, mas uma função que dá a taxa de variação dessa função em todos os pontos de seu domínio. Tudo bem? Lembrando que uma das interpretações da derivada de uma função em um certo ponto do seu domínio, que a gente viu na aula anterior, é justamente a reta tangente naquele gráfico, naquele ponto. Né? Então, a gente viu na aula anterior, que você tem aqui, olha, o gráfico de uma função. Né? E se eu olhar para a derivada da função f nesse ponto aqui, ó, ponto P, por exemplo, o que vai ser a derivada? Vai ser o coeficiente angular dessa reta tangente aqui, né? A inclinação dessa reta. Então, quando a gente olha sob o ponto de vista geométrico para a derivada de uma função, a gente também interpreta ela como essas retas tangentes. Né? Então, se eu pegar um outro pontozinho bem aqui, ó, a derivada dessa função nesse outro ponto, P1, P2, geometricamente falando, seria coeficiente angular dessa reta tangentezinha aqui. E assim por diante. Tudo bem?
Então a gente não pode esquecer dessa interpretação. E daqui a pouco, quando nós formos ver o conceito de derivabilidade relacionado ao conceito de continuidade de funções, que é uma relação importante que a gente vai ver que essa interpretação ela é muito forte. E aí a gente consegue, olhando para essa interpretação e olhando para o gráfico da função, a gente consegue verificar, só olhando para o gráfico, se a função é derivável ou não em certos pontos de seu domínio, tá bom? Então, a função derivada ou simplesmente derivada da função f é denotada dessa maneira, tá? Exemplo, vamos mostrar que a derivada da função constante é zero. Vamos mostrar que a derivada, se você tem uma função f de x igual a uma certa constante, essa constante real, então a derivada dessa função é zero. A derivada da constante é a própria constante. Por que isso? Isso vem dessa ideia da definição de função derivada, tá? Vamos calcular ela. Vai ser o limite, quando h tende a zero. Aqui é f de x mais h. Porém, a nossa função é a constante c. Você substituir x mais h aqui, a imagem de x mais h por essa função continua sendo c. Então aqui vai ser o próprio c, menos f de x é o próprio c, porque a função é constante, sobre h. Só que c menos c é zero, que é o limite quando h tende a zero, de zero sobre h. Isso aqui dá zero. Então, de fato, a derivada, se você tem a função f de x igual a uma constante, a derivada dela é igual a zero. Tudo bem? Isso faz todo sentido se você pensar na definição de derivada que nós adotamos. Qual foi a definição? É que a derivada é a taxa de variação instantânea da função. Sim ou não? Se a função é constante, qual é a variação dessa função? Zero. Não tem variação. Ok? Então, faz todo sentido quando você olha para a definição, tá? Então, agora, nós já temos uma arma, digamos assim. Porque agora, quando aparecer em algum problema a derivada de uma função constante, a gente já sabe que a derivada dela vai ser sempre zero. E como a gente já mostrou, é só usar esse resultado. Tá? Então, se você quiser calcular, por exemplo, a derivada da função f de x igual a, sei lá, menos 3, então você já sabe que a derivada dessa função aqui é zero. Que a derivada da constante é zero. Ok? Alguma dúvida? Não? Segundo, a derivada da função polinomial do primeiro grau, f de x igual a ax mais b, com a diferente de zero, importante, tá? Derivada dessa função é o próprio coeficiente a. Por que isso? Vamos ver. A derivada dessa função f será o limite, quando h tende a zero, e aí vamos usar aqui f de x mais h. Então, no lugar do x aqui da função, eu vou colocar x mais h. Vai ficar a vezes x mais h, mais b. Tá? Isso aqui, tudo isso aqui é o f de x mais h. Tá? Agora eu vou colocar menos f de x. Então, vou colocar um colchete aqui assim para diferenciar. Menos o f de x. Quem é f de x? É a própria função, né? Então fica ax mais b. Tudo isso dividido por h. Alguma dúvida até aí? Não? Então, isso aqui vai ser o limite, quando h tende a zero. Aqui eu posso aplicar a distributiva, né? Então vai ficar ax mais ah mais b menos ax menos b. Tudo isso sobre h. E aqui eu posso cancelar esse ax com esse ax e esse b com esse b. Então vai sobrar só a sobre h dividido por h. E aí eu posso cancelar logo esses h. Então esse limite aqui vai ser igual ao limite, quando h tende a zero, de a. A constante a. Né? Só que a constante a, o limite da constante é a própria constante.
Então a gente acabou de verificar que a derivada da função afim do tipo ax mais b com a diferente de zero é igual ao próprio coeficiente angular da função. Sob o ponto de vista da interpretação geométrica da derivada, isso também faz todo sentido. Por quê? Porque a função afim, o gráfico dela como que é? É uma reta, pode ser crescente ou decrescente, certo? Então, olha para as tangentes a essa curva. As tangentes a essa curva coincidem com a própria curva, porque é uma reta. Mas ficariam meio que sobrepostas. Sim ou não? Então, a inclinação, o coeficiente angular das retas tangentes, é igual ao coeficiente angular da própria função, que é uma função do primeiro grau, que é o próprio coeficiente A. Então, a derivada da função afim é o coeficiente angular dela. Tudo bem? Alguma dúvida? Não? Então, a gente já sabe mais esse exemplo aí também, tá? E aí a gente vai aumentando as nossas munições a gente vencer aí mais essa etapa aí das derivadas, né? F de x igual a x ao quadrado. Eu quero mostrar que a derivada de f de x é igual a 2x. Por que a derivada de f de x é igual a 2x, né? Vamos ver. Derivada da função vai ser o limite, quando h tende a zero. Então, f de x mais h, então aqui no lugar de x eu coloco x mais h. Então, x mais h ao quadrado. Menos f de x é a própria função. Tudo isso sobre h. Correto? Tá? Então, isso aqui vai ser o limite, quando h tende a zero. Vou desenvolver esse binômio, vai ser x ao quadrado mais 2xh mais h ao quadrado menos x ao quadrado sobre h. Ok? Tá? Então, posso cancelar esse x ao quadrado com esse x ao quadrado aqui. E aqui eu posso pôr um h em evidência. Isso aqui vai ser o limite, quando h tende a zero, de h vezes 2x mais h sobre h. Ok? Pus um h em evidência. E esse h agora eu posso cancelar com esse. Tá? Então vai ficar o limite, de quando h tende a zero, de 2x mais h. Só que 2x mais h é contínuo em h, então é só substituir. Certo? Então substituindo aqui, o h vai se tornar zero, porque o h tende a zero, então vai sobrar só 2x. Então o limite da função x ao quadrado, de fato, é 2x. Quando o limite não, desculpa. A derivada da função x ao quadrado é 2x. Alguma dúvida? A partir de agora você já pode usar esse resultado também, tá? Limite da função x ao quadrado é igual a 2x, tá bom? Olha que bonito, né? E o limite da função quadrática, ax ao quadrado mais bx mais c toda? Você tem a função f de x. Eu falei limite, foi? Desculpem, tá? É porque eu estou calculando limite e essa palavra limite. A gente já falou de tanto de limite, né, no nosso curso que só fica limite. A derivada, né? Desculpa. A derivada de ax quadrado mais bx mais c. A derivada da função ax quadrado mais bx mais c é 2ax mais b. Por quê? Lembrando que aqui o a é diferente de zero. Por quê? Vamos lá, calcular a derivada pela definição. Então, olha só, se na tua prova em algum momento vier calcule a derivada de tal função usando a definição, você tem que usar a definição. Ok? Professor, eu já sei a regra, eu vou usar a regra, mas eu pedi usando a definição, então não vale. Se eu pedir, eu não disse que eu pedi, né? Se, tá? Eu acho que eu não pedi, não. Tá, então bora lá. Limite, quando h tende a zero, de novo, f de x mais h, né? Então bora colocar f de x mais h aqui, tá? Então vai ficar a vezes x mais h ao quadrado, mais b
vezes x mais h mais c. Tudo isso aqui é o f de x mais h. Menos f de x, que é ax2 mais bx mais c. Tá? Tudo isso dividido por h. Aí aqui agora, olha só, esse c com menos c aqui eu posso cancelar. Tudo bem? Tá? Então isso aqui vai ser o limite, quando h tende a zero, de... Aqui eu tenho que desenvolver, então vai ficar a vezes x2 mais 2xh mais h ao quadrado. Mas aqui eu aplico a distributiva, bx mais bh. Menos, aqui, jogo de sinal, ax2 menos bx sobre h. Tá? E bora ver se dá para cancelar alguma coisa. Dá, aqui, né? Bx com bx. Tá bom? E bora cancelar logo aqui, porque eu vou aplicar a distributiva, sim ou não? Então eu vou poder cancelar esse ax ao quadrado com esse ax ao quadrado aqui. Tá? Então isso aqui vai ficar limite, quando h tende a zero, de 2axh mais AH ao quadrado mais BH sobre H. Tá? Observe que em cima tem um H em cada fator. Então eu posso pôr em evidência. Tá? Eu vou pôr para encurtar a escrita, eu vou pôr logo esse H em evidência aqui. Tá? Eu vou pôr logo o H em evidência aqui. H vezes. Então vai ficar 2AX mais AH mais B. Deu para entender? Só coloquei logo o H em evidência para evitar um passo a mais. Aí agora eu posso cancelar esse H com esse. Então vai ficar o limite quando H tende a zero dessa função. Só que quando H tende a zero, isso aqui tende a zero. Então vai sobrar só 2AX mais B. 2AX mais B, que era o que a gente queria mostrar. Tá? Então essa daí é a derivada da função quadrática geral. ax2 mais bx mais c, a derivada dela é 2ax mais b. Belezinha? A gente pode generalizar, vamos logo generalizar, né? Não vou ficar fazendo tudo também. A derivada da x à quinta é 5x à quarta, tá? A derivada da x à sexta é 6x à quinta. A derivada da x elevado a 7 é 7x à sexta. Em geral, a derivada de x elevado a n, com n natural, é n vezes x elevado a n menos 1, tá? Essa daqui, ó, f de x igual a x elevado a n, a derivada dela, e aí essa daqui já é a nossa primeira regrinha de derivação, tá? A derivada dela é n, esse expoente ele cai e você diminui uma unidade, x elevado a n menos 1. Tá bom? Então, isso aqui é bem importante, vocês precisam lembrar disso aqui, que a gente vai utilizar muito isso. E isso aqui é o que está acontecendo aqui, ó. Olha aqui, ó, x ao quadrado, ó. Esse 2 aqui ele cai e diminui uma unidade. Então fica 2x elevado a 1. Tá? Aqui, a da ax mais b, isso aqui é constante. Derivada da constante? 0. Derivada de ax, o 1 aqui, o expoente 1 do x cai e diminui uma unidade. Como diminui uma unidade, fica 0. X elevado a 0 é 1. Então vai ficar só a constante a, que foi o que a gente viu. Tá bom? Então essa daqui é uma regra para a gente utilizar. Eu estou mostrando essa regra só para os números naturais, mas na verdade isso aqui vale para todo o n real. Com exceção do menos 1, né? Porque aí a gente vai ter um probleminha aqui, que eu ainda vou mostrar ainda quando a gente chegar lá numa outra função, né? Que mas aqui vale, na verdade aqui vale para todo n real, com exceção do 0, né? Obviamente, tá?
Isso aqui é um resultado que está aqui no slide. Deixa eu só confirmar se eu coloquei aqui. Eu não vou demonstrar ainda, até porque para a gente demonstrar isso, a gente precisaria de algumas ferramentas mais à frente, né? Na verdade, isso aí vale para qualquer real, né? Não precisa tirar o zero. Que quando x elevado a zero dá 1, né? Então, a derivada de 1 é 0. Pronto. Aí o zero cai e fica 0. Tá. Então, não sei se eu mostro isso. Bora mostrar isso usando o binômio. Vocês lembram de binômio de Newton? Não? Eu teria que mostrar o binômio de Newton. É porque assim, ó, o binômio de Newton é quando você tem um número binomial. É para você desenvolver esses binômios que tem assim, por exemplo, a mais b elevado a n, né? Quando é a mais b ao quadrado, a gente sabe, isso aqui é a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado, né? Quando é a mais b ao cubo, isso aqui é a ao cubo mais 3a ao quadrado b mais 3ab ao quadrado mais b ao cubo e assim por diante. Quando é a mais b à quarta, a mais b à quinta. Então, o binômio de Newton é para a gente generalizar isso para qualquer n natural, né? Aí a gente usa uns números binomiais, são aquelas combinações, lembra? 5 tomado 2a2, 3 tomado 2a2, que vocês viram lá na análise combinatória, lá no segundo ano do ensino médio. Vocês não estudaram isso, não? Estudaram, sim. Mas assim, ó, olha, quando a gente tem... Deixa eu anotar aqui só para a gente lembrar isso. Quando você tem assim, ó, x, é quando tem assim, a mais b elevado a n, isso aqui é a elevado a n mais o número binomial n tomados 1 a 1 de a elevado a n menos 1 vezes b, mais número binomial de n tomado n menos 1 de a vezes b elevado a n menos 1, mais b elevado a n. Tá? Esses números binomiais aqui, n tomados p a p, isso aqui são aquelas combinações, n fatorial sobre p fatorial vezes n menos p fatorial. Isso aqui vocês lembram, né? Combinações simples de n elementos tomados π a p. Aí eu poderia utilizar esse número binomial aqui para mostrar essa aplicação. Mas eu não vou fazer isso porque tem muita continha, eu acho que isso é desnecessário para a gente agora. Você já tem muita conta para fazer, tá? Mas é um exercício interessante. Você pega a derivada, f' de x, é o limite, quando h tende a zero, de f de x mais h. Então aqui você coloca x mais h elevado a n, menos f de x, que é x elevado a n, sobre h. Aí aqui é que entra esse desenvolvimento. Tá bom? Acho que eu vou fazer, né? Fica bonito. Bora fazer. Então, isso aqui é o limite, quando h tende a zero. Então, desenvolvendo isso aqui, fica x elevado a n, mais o binomial de n tomados 1 a 1, de x elevado a n menos 1, vezes h, mais... Aí tem um monte de termos aqui. Aí aqui é n menos 1, x vezes h elevado a n menos 1, mais h elevado a n, menos x elevado a n, tudo isso dividido por h. Tá? Aí olha só que bacana, esse x elevado a n com esse x elevado a n, ele cancela. Ok? E aí esses termos aqui, todos esses outros termos aqui do meio, eles vão ter um fator h neles. Todos esses termos aí vão ter o fator h neles. Então eu posso pôr esse h em evidência. Esse aqui vai ficar limite quando h tende a zero, de h vezes. Aí aqui vai aparecer esse troço todinho aqui, ó. N tomados 1 a 1, x elevado a n menos 1, mais e aqui vai ficar n tomado n menos 1, vezes x vezes h elevado a n menos 2, diminui um expoente aqui, né? E tudo isso dividido por h. Aí o bonito é que esse h aqui que eu pus em evidência cancela,
E todos os outros termos aqui, com exceção desse, ainda tem um fator H. E aí, quando H tende a zero, tudo isso aqui vai tender a zero, porque todos esses termos têm um H. Então, vai sobrar só esse primeiro termo aqui, ó, que é n tomados 1 a 1, vezes x elevado a n menos 1. Tá? Então, por isso que a derivada dessa função aqui resulta nisso. E esse binomial aqui, isso aqui é n fatorial sobre 1 fatorial vezes n menos 1 fatorial vezes x elevado a n menos 1. Só que esse n eu posso desenvolver até o n menos 1, né? Então fica n vezes n menos 1 fatorial sobre n menos 1 fatorial vezes x elevado a n menos 1. E esse eu cancelo com esse, sobra só n vezes x elevado a n menos 1. É isso que eu não queria fazer, toda essa conta aí, mas agora eu já fiz e está aí. Tá bom? Então essa é como a gente mostra aí. Tem outra maneira fazendo aquele outro limite, tá? Mas é como a gente mostra que esse limite aí, que a derivada da função x elevado a n é n vezes x elevado a n menos 1. Tá bom? Alguma dúvida? Então tá. Então, é isso. Eu não sei se alguém... Não, eu espero que todos se lembrem disso, né? Que são as combinações de n elementos tomados P a P, tá? Combinações simples, que vocês viram lá na análise combinatória. Bom, então, o importante disso tudo é que agora a gente já tem mais uma regra, e uma regra forte, que vale para todas essas potências aí, x elevado a n com n real. Tá? Para todas essas potências, vale essa regra. A derivada de x elevado a n é n vezes x elevado a n menos 1. Isso aí é o mais importante, tá? Então, vamos prosseguir, porque a gente já perdeu tempo fazendo essas contas, né? Vamos falar de derivadas de ordens superiores, tá? Porque assim, olha só, quando você tem uma função, você pode calcular, encontrar, determinar a derivada dessa função. E aí você tem uma nova função. Só que, nessa nova função, você pode encontrar a derivada dela também. Aí você vai ter a derivada da função original, que a gente vai chamar de segunda derivada, ou derivada de ordem 2. Aí essa derivada de ordem 2 é uma outra função, você pode derivar ela também. Aí você obtém a derivada da derivada da derivada da função original, que vai ser a derivada de ordem 3, ou terceira derivada. E assim por diante, você pode ficar encontrando derivada e derivando a derivada quantas vezes você quiser. Ok? E, portanto, a gente precisa entender o que é derivada de ordem superior. Tá? Então, se você tem uma função derivável, a gente viu que aquela f' ali é a derivada da função. Então, só que, como ela é uma função, eu posso derivá-la novamente. Então, eu tenho a segunda derivada. Tá? E assim por diante. Então, essa daqui é a notação da segunda derivada. Aquela, não sei se vocês lembram, essa notação aqui que eu falei na aula anterior, f' de x igual a df dx, né? De x. Isso aqui representa a derivada da função f, só que essa notação aqui é o que a gente chama de notação de Leibniz. Leibniz que introduziu essa notação aí, tá? E aqui no slide aparece esse d2f dx2. Isso aqui é a segunda derivada, que você pode representar simplesmente por isso. F com duas linhas, tá? Se for a terceira derivada, é d3f dx3, que representa a terceira derivada. Aí é claro que você não vai ficar, por exemplo, tu calculou a 10ª derivada, tu não vai ficar colocando 10 tracinhos aqui em cima, né? Então, tu usa essa anotação aqui que é mais simples, ou então tu pode colocar assim, f entre parênteses, o número da ordem da derivada, tá? Que é essa notação aqui, dnf dxn dx, tá? Isso é só questão de notação, nada demais. É só para vocês entenderem que quando você tem uma função, você pode ficar derivando ela. Aí você encontra a primeira derivada, a segunda derivada, a terceira derivada. Sempre a derivada da derivada da derivada. Belezinha? Na aula anterior, nós falamos de um conceito que usa a segunda derivada. Quem lembra? Qual era a grandeza? Uma das grandezas que nós falamos na aula anterior, que é a segunda derivada?
A velocidade é o quê? A velocidade é a derivada da posição. Então a velocidade é a primeira derivada da posição. Aí a aceleração, que é a derivada da velocidade. Então é a derivada da derivada. Tá dando para entender? Você tem a posição, deriva uma vez, tem a velocidade. Deriva duas vezes, tem a aceleração. Belezinha? Então, a aceleração é a taxa de variação instantânea da velocidade. E a velocidade, por sua vez, é a taxa de variação instantânea da posição. Então, eu posso dizer que a aceleração é a segunda derivada da posição. Que é isso aqui, ó. Olha só. Velocidade, que foi esse limite aqui que a gente encontrou. Isso representa que ela é a taxa de variação instantânea da posição. Ou seja, você tem a função posição e deriva uma vez, você obtém a velocidade. Deriva duas vezes, obtém a aceleração, porque a aceleração é a taxa de variação instantânea da velocidade. Belezinha? Tá claro? Então vamos fazer um exemplo disso? Olha só, é a mesma função da aula anterior. Um móvel em movimento retilíneo tem sua posição descrita por essa fórmula aí. Então a fórmula ou a função é essa aí, ó. S de t, a posição no instante t, é 2t ao cubo mais 8t mais 10. Tá? Letra A, ele quer que nós encontremos a velocidade para qualquer valor de t. E na letra B, ele quer que a gente encontre a aceleração para qualquer valor de t. Então, a função velocidade e a função aceleração. É isso que ele quer. Então, a gente já sabe que se você tem a função posição, você deriva ela uma vez e encontra a função velocidade. Não é isso? Então, a velocidade é a derivada da função posição. Alguma dúvida? Isso aqui a gente já sabe como calcula a derivada disso. Porque você já sabe como calcula a derivada de x elevado a n, né? Então, esse 2 é constante, deixa ele aqui. Qual é a derivada de cabeça, de t ao cubo? 3, o 3 vem para frente e diminui uma unidade. Então, vai ficar 3t ao quadrado. Não é assim? Mas, é claro que eu não falei ainda das propriedades das derivadas, porque você tem, se você tem a derivada de uma função, a derivada de outra função, então a derivada da soma dessas funções é a soma das derivadas, tá? Mas já vamos logo usando. Esse 8 é constante, deixa ele aqui. Aqui tem um expoente 1, então a derivada de t elevado a 1, 1 cai e diminui uma unidade, fica t elevado a 0, que dá 1. Então vai ficar só 8. Tudo bem? E derivada de 10? 0. 2 vezes 3, 6. Então a derivada da posição é 6t ao quadrado mais 8. Portanto, a função velocidade é 6t ao quadrado mais 8. Ok? E se você quer a aceleração, a função aceleração, você deriva a derivada da posição. Ou seja, você determina a segunda derivada da posição. Então, esse 6 é constante, fica aqui. Derivada de t ao quadrado, o 2 cai. Vezes t elevado a 1, né? Diminui uma unidade. E o 8 é constante. Então, isso aqui vai ficar 6 vezes 2, 12t. Tá? Então, essa é a função velocidade. Função velocidade e função aceleração. Tudo bem? Deu para entender, gente? Agora, se vocês quiserem, vocês podem fazer tudo usando limite, que é mais bonito. Vou ganhar mais pontos, professor? Não, não vai, mas vai me agradar, porque eu vou ver tudo só pela definição. É mais bonito ainda, né? Ok? Alguma dúvida, gente? Sim ou não? Não? Então eu vou passar. Um teorema super importante e que relaciona os dois principais conceitos de funções que nós estudamos até agora no nosso curso, que é o conceito de continuidade e o conceito de derivabilidade, que é o que nós estamos vendo. Tá? Esse teorema nos diz o seguinte: se uma função é derivável em um ponto, então ela é contínua nesse ponto. Tá? Teorema bem simples, bem curto,
mas que é muito poderoso. Então, esse teorema a gente pode entender ele como o seguinte: o conceito de derivabilidade implica no conceito de continuidade. Se você sabe que uma função é derivável em um certo ponto, então você pode concluir que essa função é contínua nesse ponto. Ok? Por que isso é verdade, né? Vamos demonstrar isso aqui. Por que isso é verdade? Então, para a gente demonstrar, a gente vai partir do que ele nos deu, da hipótese, tentar provar a tese, né? O que ele nos deu é que a função f é derivável em um ponto P. Eu quero mostrar que ela é contínua nesse ponto. Tá bom? Antes da gente demonstrar, vamos só relembrar o que significa uma função ser contínua em um ponto. Hein? Numa função é contínua em um ponto, o que acontece? Perfeito. O limite da função, quando x tende ao ponto, é igual à imagem desse ponto pela função. Então, o limite de f de x, quando x tende a p, é igual a f de p, que é a imagem da função no ponto P. Isso aqui significa que a função é contínua, se isso acontece. Ok? Então vamos para a demonstração agora do teorema. O teorema nos diz que se a função é derivável, então ela é contínua. Então eu quero sair daqui e chegar aqui. Então, o que significa a função ser derivável? Se f é derivável, se a função f é derivável em um ponto, isso significa que a derivada dela nesse ponto existe. Sim ou não? Eu posso... É o limite, quando x tende ao ponto P, de f de x menos f de P sobre x menos P. Estou escrevendo com aquela outra anotação. Tudo bem? Alguma dúvida? Então, se f é derivável em x menos p, então a derivada, aqui é p, derivada de f no ponto P existe, é dada por isso. Belezinha? Agora, olha só, eu quero mostrar isso, eu quero sair daqui e chegar aqui. Tá? Quero sair daqui e chegar aqui, é o que o teorema diz. Se ela é derivável, isso aqui acontece. Então, mostre que isso aqui acontece. Mostre que ela é contínua naquele ponto. Mas você concorda que mostrar isso aqui é o mesmo que mostrar que a demonstração? Note que é o mesmo que mostrar que esse limite aqui, ó, quando x tende a p, que esse limite é zero? Você concorda que mostrar isso aqui é o mesmo que mostrar isso aqui? Porque isso aqui não é uma constante? Eu posso passar para o outro lado lá, negativo. Vai ficar limite de f de x menos f de p igual a zero. E aí eu posso agrupar, como se aqui fosse uma só função. Então o limite dessa diferença tem que ser igual a zero. Se isso aqui acontece, isso aqui acontece. Tudo bem? Então eu vou tentar mostrar que isso aqui é zero. Vamos ver se eu consigo mostrar. Vamos ver. Bom, esse limite aqui eu posso reescrever da seguinte forma. Limite quando x tende a p de f de x menos f de p. Aí eu vou multiplicar e dividir essa diferença por um fator.
Vou multiplicar e dividir por um fator. Que fator, professor? O x menos p. Posso fazer isso? Posso, porque a qualquer momento eu poderia cancelar e voltar para lá. Concorda? Então, só multipliquei e dividi por x menos p, tá? Então, isso aqui vai ficar assim, ó. Isso aqui vai ser o limite quando x tende ao ponto P. Limite disso, deixa eu até colocar aqui, ó, colchetezão. Isso vezes isso. Só que o limite desse quociente é o quê? É a derivada da função no ponto P. Olha, limite desse quociente, que é isso aqui que aparece, é a derivada da função no ponto P. Como eu sei que a função é derivável, então eu posso substituir. Então, isso aqui vai ser f' de P. Vezes, e o limite dessa função x menos p, quando x tende a p? É só substituir o p. Então, fica p menos p, dá zero. Então, isso aqui vai dar zero. Derivada da função no ponto, vezes zero, vai dar zero. Então, de fato, o limite dessa diferença deu zero. Se o limite dessa diferença deu zero, significa que o limite de f é f de p quando x tende a p, e, portanto, a função é derivável. É contínua, tá? Que era o que nós queríamos mostrar. Tudo bem? Tá? Recapitulando a demonstração do teorema. O teorema nos diz que se a função é derivável em um ponto, ela é contínua nesse ponto. Como é que a gente mostra isso? Eu tenho que sair do que ele me deu e chegar onde ele quer que eu chegue. Tá? O que ele me deu é que a função é derivável. Se ela é derivável, então isso aqui acontece. Eu quero mostrar que ela é contínua. Mostrar que ela é contínua significa mostrar que esse limite é igual a isso. Tá? Mas mostrar isso é equivalente a mostrar que essa diferença, o limite dessa diferença é zero. Como é que eu mostro isso? Aí eu só usei um artifício matemático. Multipliquei e dividi por x menos p. Isso aqui é o limite disso aqui da derivada da função no ponto P, porque ela é derivável em P. E o limite dessa diferença aqui é só substituir o x por P. P menos P dá zero, e, portanto, esse limite aí vai dar zero. E aí conclui que a função é contínua no ponto P. Ok? Então, a partir de agora, se você sabe que uma função é derivável em um ponto, então, automaticamente, você sabe que ela é contínua nesse ponto. Agora, a pergunta que eu faço para vocês, será que a recíproca dessa afirmação é verdadeira? Ou seja, será que se uma função é contínua em um ponto, ela também vai ser derivável nesse ponto? Sim ou não? Não, por que não? Se sim, por que sim? Vou repetir. Você já sabe, com esse teorema, que se uma função é derivável em um ponto, então ela é contínua nesse ponto. Agora, será que se a função é contínua em um ponto, isso vai implicar em ela ser derivável nesse ponto? Isso aqui será verdade? É? Por quê? Se não for, por quê? Se não for, me dê um exemplo de uma função que é contínua em um ponto, mas não é derivável nesse ponto. Olha só, o conceito de... Vou tentar ajudar vocês para responder isso. O conceito de derivabilidade em um ponto, a gente pode entender a derivada da função no ponto como coeficiente angular da reta tangente. Então, imagina ela como uma reta tangente percorrendo a curva. Então, quando uma função é derivável em todo o seu domínio, ela é uma curva suave. Então, em todos os pontos do domínio dela, tem reta tangente. Deu para entender esse conceito? O conceito de derivabilidade nos diz que a função, se uma função é derivável em todos os pontos, ela é uma curva suave. É como se você passasse a mão na curva e ela não tivesse furo, não tivesse bicos. Porque quando você tem uma curva que tem um certo bico, assim, ó,
Aqui você consegue definir reta tangente, que nesse caso aqui vai coincidir com a própria curva. Mas aqui, como que vai ser a reta tangente? Não sei. Então não pode ter bico, quando a função é derivável. Tá? Então vou repetir agora a pergunta. Eu já expliquei isso. Então você consegue ver que a curva é uma curva suave, né? Uma curva toda lisa. Então, vou repetir a pergunta. Você já sabe que se a função é derivável, ela é contínua. Agora, se a função ela for contínua em um ponto, ela também vai ser derivável nesse ponto? Sim ou não? Ou não necessariamente? Não, me dá um exemplo de uma função que é contínua em um certo ponto, mas não é derivável nesse ponto. Fala, não tem problema errar. Já errou? Não tem problema errar. Alguém? Para dar um chute aí, numa função que é contínua, mas que não é derivável em todo o seu domínio? Certo. Mas ela tende ao infinito, ela vai embora. Não, mas a questão dela ir para o infinito não tem a ver. Eu tô falando assim, porque, por exemplo, a função a reta, né, a função afim que você está falando, ela é derivável em todos os seus pontos e também é contínua em todo o seu domínio. A gente mostrou que a derivada da ax mais b é o próprio coeficiente angular dela. Então, na verdade, ela é derivável em todos os pontos. Mas será que a gente consegue encontrar alguma função que ela é contínua em todo o seu domínio, mas que tenha, por exemplo, pelo menos um ponto em que ela não é derivável nesse ponto? A seno ela é bem suave, então ela é derivável e contínua em todos os pontos. Então, se você pegar só o exemplo da seno, ela é contínua e também é derivável. Então, não nos diz ainda o que a gente quer saber, né? Qual função definida por partes? Está perto, está quente. Tem várias, né? Mas cita uma, a mais simples de todas. Uma que tem duas barrinhas assim verticais. Módulo, né? A função módulo. Como é o gráfico da função módulo? Como é o gráfico da função módulo de x? É assim, né? É um V aqui assim, sim ou não? Ela tem um bico aqui. Ela é contínua? É. Mas ela é derivável? Não em todo o domínio dela. Aqui ela é derivável, mas aqui no bico ela não é derivável. Nós temos um problema aí nesse bico. A derivada dela aí não existe. Ah, professor, então é zero. Não existe. Ser zero, existe. Se é zero, é porque existe. Ela não existe. Tudo bem? Então, esse teorema aqui, a recíproca desse teorema, ela não é verdadeira. Então, tome muito cuidado. O conceito de derivabilidade implica no conceito de continuidade, mas a recíproca não é verdadeira. Se a função for contínua, ela pode ser derivável? Pode, mas não obrigatoriamente. Aqui está um exemplo de uma função que é contínua, mas não é derivável. Tá claro? Alguma dúvida? Agora, uma coisa que a gente pode afirmar a partir desse teorema é a contrapositiva dele. Já ouviram falar da contrapositiva do teorema, né? É quando você nega a tese e implica na negação da hipótese. Então, olha só. Se a função é derivável em P, ela é contínua em P. Isso ok. Agora, se a função não for contínua, aí você pode afirmar com certeza que ela não é derivável. Que é o que diz aí a contrapositiva do teorema. Olha só. A gente já sabe que se a função for derivável, ela é contínua. Agora, se ela não for contínua, a gente nega a tese e chega na negação da hipótese. Então, ela não é derivável. E aí, essa contrapositiva ela é muito importante para a gente verificar quando que uma certa função não é derivável. Porque para a gente saber se uma função não é derivável, basta que a gente verifique se ela não é contínua. Se ela não for contínua, ela não vai ser derivável. Ficou claro? Tá? Então, se vocês estiverem resolvendo algum exercício, alguma prova, alguma coisa, verifique se tal função é contínua. Verifique se tal função é derivável em um certo ponto. Qual é a primeira coisa que tu vai fazer?
tu vais verificar se ela é contínua. Se ela não for contínua, o que você conclui? Que ela não é derivável. Ok. Agora, se ela for contínua, o que você conclui? Nada. Aí tu tem que ver mesmo se ela é derivável ou não. Tudo bem? Vamos fazer um exemplo disso. Olha só. Verifique se essa função aí é derivável. Em x igual a 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou verificar logo se ela é contínua. Porque se ela não for contínua, aí eu não preciso fazer mais nada. Aí eu já sei que ela é não derivável, né? Agora, se ela for contínua, aí você tem que se virar para mostrar que ela é derivável. E aí é só usar a definição de derivada, né? Bora pegar aqui a função. F de x igual a 2 menos x. Se x é menor que 2, e menos 2x mais 1, se x é maior do que ou igual a 2, tá? Então vamos verificar se f é contínua. F é contínua em x igual a 2? O que vocês acham? É contínua ou não é? Olha aí, dá uma olhadinha aí. Vocês lembram o que a gente tem que fazer para verificar se a função é contínua? No caso de uma função definida por partes, assim? Bom, definição de continuidade está bem aqui, ó, no quadro. Eu tenho que verificar se isso aqui acontece. Só que como aquela função é definida por partes, não dá para calcular o limite direto. Então eu tenho que calcular os limites laterais. Então vamos calcular os limites laterais. Vamos calcular aqui o limite da f de x, quando x tende a 2 pela direita. Tá? Isso aqui vai ser o limite. Quando x tende a 2 pela direita. Pela direita, f de x é igual a quanto? Menos 3? Tu já está fazendo a conta direto, né? Tá. Mas vamos com calma. Eu vou substituir primeiro a função. Para x tendendo a 2 pela direita, a função f de x é essa. Então, é menos 2x mais 1. E aí, aqui eu posso substituir, então vai ficar menos 2 vezes 2, que dá menos 4, mais 1, dá menos 3. Ok. Tá? Agora, quando x tende a 2 pela esquerda, a função f, ela é igual a quanto? 2 menos x. 2 menos x, e aí substituindo vai ficar 2 menos 2, que dá 0. Bateu? Não. Isso significa o quê? Se esses limites são diferentes, isso implica dizer que o limite da função f, quando x tende a 2, tanto pela direita quanto pela esquerda, ele não existe. Se esse limite aí não existe, o que isso significa? Significa que a função não é contínua em x igual a 2. Assim, f não é contínua em x igual a 2. E se ela não é contínua em x igual a 2, então ela não é derivável. E, portanto, f é não derivável em x igual a 2. Tudo bem? Então, acabamos de verificar que essa função ela não é derivável em x igual a 2. Belezinha? E esse daí? 36, dá tempo. Verifique se essas funções são contínuas em p igual a 1. Tanto a f quanto a g, a letra A e a letra B. Será? Será que elas são contínuas no ponto? E será que elas são deriváveis no ponto? Porque
Porque ele pede aí para verificar se elas são contínuas e se são deriváveis. Né? Eu não vou fazer as duas, não. Vou deixar uma para você. Qual que vocês querem que eu faça? Vou fazer a A, né? A ou a B? Vou fazer a A. Vocês fazem a B, tá? G de x, x ao quadrado e 2. Isso aqui se x é menor ou igual que 1. Isso aqui se x é maior que 1. Tá? Então vamos verificar. A primeira parte é ver se f é contínua. Em x igual a 1. Então vamos calcular o limite. Quando x tende a 1. No caso, de novo, vou ter que calcular os limites laterais, né? Quando x tende a 1 pela direita, da f de x. Pela direita, aqui não é f, né? Aqui é g. Pela direita, a função g é igual a quanto? É igual a 2. É igual a 2. É constante. Então, esse limite aqui vai ser 2. Tá? E pela esquerda, quando x tende a 1, pela esquerda da g, isso aqui vai ser o limite. Quando x tende a 1 pela esquerda, a g é x ao quadrado. Né? E aqui é só substituir, vai ficar 1 ao quadrado que dá 1. E aí a mesma história. Deu diferente os limites laterais. Se os limites laterais são diferentes, significa que o limite da função, quando x tende a 1, não existe e, portanto, a função ela não é contínua em x igual a 1. E se ela não é contínua, ela não é derivável. Pronto, e aí acaba tudo. Ok? Alguma dúvida? Tentem fazer a letra B. Tá? Aí vejam se vai ser contínua. Aí se não for contínua, beleza. Aí você justifica. Como f não é contínua em x igual a tanto, então f não é derivável em x igual a tanto. Agora, se ela for contínua, aí você tem que calcular a derivada. Tá bom? Usando a definição. Olha só. Determine os pontos em que f não é diferenciável e justifique. Então, tem vários pontos marcados aqui, olha, no gráfico dessa função. Ó. Menos 2 e 7, menos 1 e 4, menos 1 e menos 3, 0 e menos 2, 1,5 e 1,38, 3 e 1,38, 4 e 0. Tá? E aí eu vou olhar para os pontos e vocês vão me dizer se ela é diferenciável ou não. Ser diferenciável, aqui em cálculo 1, significa ser derivável. Tá? Então, esse primeiro ponto aqui, menos 2 e 7, o que vocês acham? Olha, só uma análise gráfica. Essa função é diferenciável aí, sim ou não? Sim, né? Eu consigo desenhar aqui, sem sombra de dúvida, uma retazinha tangente aqui, bem pequenininha. Tá? Nesse ponto aqui, menos 1 e menos 3. Aí não. Né? Aqui eu tenho um bico aqui, então não é. Esse ponto aqui, 0 e menos 2. É ou não? É. Apesar de ter uma mudança ali no gráfico, porque ele vem assim, né? A curva ela vem aqui assim, ó. Aí bem aqui ela faz algo assim, né? Mais ou menos assim. Ó. Aí olha para as retas tangentes aqui, ó, assim, ó. Aqui parece que a reta tangente vai ficar horizontal. Sim ou não? Mas ela é horizontal mesmo aí, mas ela continua sendo derivada. E na verdade, como ela é horizontal, a gente vai ver que essa derivada aí é 0. Tá? Porque o coeficiente angular da reta tangente aí vai ser 0. Quando é horizontal, ela é constante, então ela é 0, o coeficiente angular. Tá? Então aqui ela também é derivável. Tá? Nesse ponto aqui, 1,5 e 1,38. É derivável ou não? Não, tem um bico aqui, né? Não tem um bico? Não é derivável. Esse ponto aqui, 3 e 1,38. É derivável ou não? Também não. Tá? E esse ponto aqui, 4 e 0, é derivável ou não? É derivável.
Tá? Então, os pontos onde ela não é derivável aqui é o menos 1 e menos 3, 1,5 e 1,38, 3 e 1,38. Nesses 3 pontos aí ela é não derivável ou não diferenciável. Ok? Todos os outros ela é. Então, quando você olha para uma curva e você percebe que ela é uma curva suave, né, você consegue ali imaginar, traçar as retas tangentes em todos os pontos da curva, você passa a mão dela, ela é... Diga. Sim, pois é. Então, se a curva ela é uma curva suave, então tem derivável em todos os pontos, a gente diz que ela é uma função derivável, né? Então, se ela apresentar bicos, se ela apresentar pontos de descontinuidade, que saltos e tal, como essa aqui, né? Ela não é derivável aqui porque ela é descontínua aqui, né? Em x igual a menos 1, ela é descontínua. Então, se ela é descontínua, ela é não derivável, tá? E aí a gente tem que ter atenção a isso, tá? Prestem bem atenção nesse conceito geométrico, que ele é muito importante e pode estar na tua prova. Tá bom? Já deixo a dica aí para vocês. Vamos para a derivada das funções elementares, que agora a brincadeira fica mais legal, né? Essa daí a gente meio que já mostrou, a gente mostrou para n natural, mas isso aí vale para todos os reais, tá? A derivada da função x elevado a r é igual a r vezes x elevado a r menos 1. O expoente cai e você diminui uma unidade dele. Isso aí para todo expoente real aí. Tudo bem? A gente já viu isso. Vamos resolver alguns exercícios. Qual é a derivada de x elevado a 7? 7x a sexta. Né? O expoente cai e diminui uma unidade do expoente. Qual é a derivada de 1 sobre x a terceira? Já ficou difícil? Qual é a derivada de 1 sobre x a terceira? Professor, mas não está do jeito que eu queria. Eu quero que fique assim, ó. Não está do jeito. Não faz ficar desse jeito. Como é que faz ficar assim? Inverte, né? Isso aqui é x elevado a menos 3. Muito bem. E agora, a derivada dela vai ser quanto? Menos 3 vezes x elevado a menos 3 menos 1. Diminui uma unidade. Não vai colocar menos 2 aí. Porque se você diminui uma unidade do menos 3, não fica menos 2, fica menos 4. Tá? Então, menos 3 menos 1. Portanto, a derivada da função f é menos 3 vezes x elevado a menos 4. Tá? Então, essa é a derivada da 1 sobre x ao cubo. Tá claro? Tá bom? Olha que bacana. Eu comecei a ver até uns sorrisos aí. Ah, isso está muito fácil, professor. Poderia ter evitado o limite. Falado só disso direto, né? Letra C. Vou colocar tudo f. F de x igual a raiz quinta de x. Ah, qual é a derivada dela? Exatamente. Isso aqui é o mesmo que o quê, filha? X elevado a 1/5. Muito bem. Aqui tem 1. Então, esse numerador e esse no denominador. 1/5. Tá bom? Então, essa derivada aqui vai ser 1/5 vem aqui para frente, vezes x elevado a 1/5 menos 1. Diminui uma unidade. Tá? Então, a derivada vai ser 1/5 vezes x elevado a
1 quinto menos 1 tira o mínimo, fica 1 menos 5, dá menos 4 quintos. Ok? Tá? Então, essa derivada vai ser igual a 1 quinto vezes... Aqui, como está negativo, a gente pode inverter. X elevado a 4 quintos. E aí, para ficar bonitinho, para tirar o 10, isso aqui é 1 sobre 5 vezes. E aqui, como está no formato de fração, expoente, eu posso voltar para o formato de raiz. Então, isso aqui é a raiz quinta de x elevado a 4. Tá? Então, a derivada da função raiz quinta de x é 1 sobre 5 vezes raiz quinta de x à quarta. Belezinha? Alguma dúvida? Não? Olha só. A derivada da função seno de x é a função cosseno de x. E a derivada da função cosseno de x é menos o seno de x. Cuidado. Tá? Tem um menos aí. A derivada do seno é cosseno. A derivada do cosseno é menos seno. Tudo bem? Como é que a gente faz isso? Isso aqui não é potência, né? Isso aqui a gente está resolvendo facilmente assim, porque isso aqui é uma função potência. Então a gente já tem aquela regra para a função potência. Agora, para as funções seno e cosseno, a gente não tem. Então, se você não tem nenhuma regra, você usa o quê? A definição. Né? Então, bora usar o limite. Bora ver se a gente consegue fazer. Então, deixa eu colocar aqui a definição novamente para a gente lembrar, tá? Isso aqui é o limite, quando h tende a zero, a f de x mais h, menos f de x sobre h. Tá? Então, isso aqui é a definição de função derivada. Tá? Então, vamos lá para o primeiro exemplo. Quero mostrar que a derivada do seno de x é o cosseno de x. Tá? Por que isso aqui é verdade? Vamos ver. Então, vamos calcular a derivada do seno de x. Isso aqui vai ser o limite, quando h tende a zero, aí tem que calcular f de x mais h. Então, no lugar do x, aqui no seno eu vou pôr x mais h. Então, é o seno de x mais h. Menos f de x, que é o seno de x. Tudo isso dividido por h. Tudo bem até aí? Alguma dúvida? Não, né? Então tá. E agora? O que vocês fariam? Seno da soma, né? Que eu tenho seno da soma, então eu posso utilizar, observação, seno de alfa mais beta é seno alfa cosseno beta mais seno beta cosseno alfa. Tá? Então vamos usar essa fórmula aí do seno da soma de dois arcos, tá? Então a derivada do seno vai ser igual ao limite. Deixa eu diminuir aqui o espaço. Quando h tende a zero, aí vai ficar, esse é o alfa, esse é o beta. Então fica seno de alfa cosseno de beta, mais seno de beta cosseno de alfa. Menos o seno de x, sobre h, tudo isso. Então isso aqui vai ser o limite quando h tende a zero. E aí, o que a gente faz naquele limite ali? Põe o seno de x em evidência. Muito bem, vou pôr aqui, ó, tá aqui ele e tá aqui ele. Então vou pôr o seno de x em evidência. Então vai ficar, aqui vai aparecer cosseno de h menos 1.
né? Mas aqui fica seno de H vezes cosseno de X mesmo. Tudo isso dividido por H. É o limite de tudo isso aqui, ó. E agora? Boa. Olha só, ele está falando para a gente dividir esse H para os dois fatores, para as duas parcelas. Posso fazer isso? Posso. Aqui fica cosseno de H menos 1 sobre H, mais cosseno... Vou fazer assim, para ficar bonito. Cosseno de X eu vou pôr na frente, e aqui eu vou colocar seno de H sobre H. Então é o limite de tudo isso. E aqui, ó, quando H tende a zero, isso aqui vai para quanto? Para 1, muito bem, é o limite fundamental trigonométrico. Seno de x sobre x quando x tende a zero é 1. Não é isso? Então, aqui esse produto, ele vai para o cosseno de x. Concorda? Esse seno de x é uma constante em H, então eu preciso saber para onde que isso aqui vai. Para onde isso vai quando H tende a zero? Tá afiado, cara, gostei pra caramba. Olha, como é teu nome? Douglas. Tá bacana, Douglas. Olha a ideia do Douglas. É a seguinte, para eu calcular esse limite do cosseno de H menos 1 sobre H, quando H tende a zero, ele está falando para a gente multiplicar por cosseno de H mais 1 sobre cosseno de H mais 1. Posso fazer isso? Posso. Tá? Então isso aqui vai ficar limite, quando H tende a zero, produto da soma pela diferença de dois termos. Fica quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, que dá 1. Tudo isso dividido por H vezes o cosseno de H mais 1. Ok? Só que isso aqui, lembra da relação fundamental da trigonometria? Seno de alfa ao quadrado mais cosseno... Na verdade, seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é 1. Né? Então, olha só, se eu passar esse 1 para cá e esse seno para cá, fica assim, ó, cosseno ao quadrado de alfa menos 1 igual a menos o seno ao quadrado de alfa. Então, posso usar essa relação aqui da segunda linha. Tudo bem? Então, vou substituir cosseno ao quadrado de H, no caso, menos 1, por menos seno ao quadrado de H. Então, aqui, ó, vai ficar assim, ó, limite, quando H tende a zero, isso aqui eu vou substituir por menos seno ao quadrado de H sobre isso aqui mesmo, H vezes cosseno de H mais 1. E agora? Perfeito. Então isso aqui eu posso fazer o seguinte, ó. Esse seno ao quadrado, eu posso entender ele como seno vezes seno. Então, um seno eu vou deixar em cima desse H. Seno de H sobre H vezes... E o outro seno eu vou deixar em cima do cosseno de H mais 1. Olha só que bonito. Aí isso aqui vai para o limite fundamental, que dá 1. Quando eu substituo o zero aqui no cosseno, no lugar de H, fica cosseno de zero. Cosseno de zero é quanto? É 1. 1 mais 1 é 2. Então, aqui eu não vou ter problema no denominador, é só substituir. Então, aqui vai para 2 e o seno de H é 0. Então, tudo isso aqui, seno de H, quando H tende a 0, é 0. Então, isso aqui vai para 0. Portanto, esse produto todinho aqui vai para quanto? Vai para 0. Porque aqui vai para 1 e aqui vai para 0. O produto vai para 0. Tá bom? Então, se o produto vai para 0, significa que
isso aqui tudo vai para zero e, portanto, esse limite aqui vai para cosseno de x vezes 1, que é cosseno de x. Então, acabamos de mostrar que a derivada do seno é cosseno de x. Ok? Então, a partir de agora, você já pode utilizar que a derivada do seno é cosseno. Ficou claro? Tá, beleza. Então, se a gente tiver uma função assim, ó, por exemplo, eu ainda não falei das propriedades, mas já saiba que se você tem que a derivada de uma soma é a soma das derivadas. A derivada da subtração é a subtração das derivadas. Só para a soma e para a subtração. A gente ainda vai ver para o produto e para o quociente, que não é a mesma coisa, tá? Mas para a soma e para a subtração, a derivada da soma é a soma das derivadas. A derivada da subtração é a subtração das derivadas. Tá? Então, por exemplo, se você tiver uma função assim, ó, f de x igual ao seno de x 5x a décima menos raiz quadrada de x mais o seno de x. Qual que deve ser a derivada dessa função? Aí você deriva parte a parte, porque a derivada da soma ou da subtração é a soma ou subtração das derivadas. Tá? Então aqui, a derivada dessa função seria... Qual é a derivada de 5x a décima? Direto, resultado final. Oi? 50x a nona potência. Muito bem. O 10 cai para cá e multiplica o 5, fica 50. Diminui uma unidade do expoente, fica 9. Tudo bem? Menos... Qual é a derivada da raiz quadrada de x? 1 sobre 2 vezes a raiz de x. Muito bem. Por quê, professor? Não entendi. Eu explico, não tem problema. Por conta disso aqui, ó. Igual como a gente fez aquelas outras, tá? A derivada da raiz de x é nada mais, nada menos que a derivada de x elevado a meio. Certo? E aí, usando a regra da potência lá, esse meio cai, então fica meio vezes x elevado a meio menos 1. Né? Só que isso aí vai ficar meio vezes x elevado a menos meio. Meio menos 1 dá menos meio. E como o expoente é negativo, eu posso inverter. Então fica 1 sobre x elevado a meio. E aqui x elevado a meio é raiz de x. Então fica 1 sobre 2 raiz de x. Belezinha? Tá claro? Então a derivada de 5x a décima é 50x a nona. Derivada da raiz de x é 1 sobre 2 raiz de x. E a derivada do seno é cosseno. Então a função derivada da função f é essa daqui. 50x a nona menos 1 sobre 2 raiz de x mais cosseno de x. Belezinha? Alguma dúvida? Não? Deixo como dever de casa para vocês essa segunda. Mostre que a derivada do cosseno é menos seno. Tá? Vamos fazer mais essa aqui. A derivada da função exponencial e elevado a x, a exponencial de base e, a derivada dela é a própria função. A derivada da e elevado a x é a própria função. Por quê, né? Vamos calcular. F de x é igual a e elevado a x. Isso implica dizer que f' de x é a própria e elevado a x. Por que isso acontece? Vamos verificar a derivada dela. Isso vai ser o limite, quando h tende a zero, de e elevado a x mais h, porque é f de x mais h, menos f de x sobre h. Tudo bem? Então isso aqui, olha só que bacana, isso aqui é o limite quando h tende a zero. Aqui eu tenho uma soma. Então eu posso transformar como um produto de potência de mesma base. Posso colocar e elevado a x vezes e elevado a h menos e elevado a x sobre h. Posso ou não posso? Porque quando eu tenho produto de potência de mesma base, eu conservo a base e somo os expoentes. Se vale a ida, vale a volta.
Tá? E agora eu posso pôr e elevado a x em evidência. Vai ser o limite, quando h tende a zero, de e elevado a x em evidência. E aqui vai ficar e elevado a h menos 1 sobre h. Certo? E quanto é o limite quando h tende a zero de e elevado a h menos 1 sobre h? É o 1 que a gente mostrou na aula anterior. Lembra? Deixa eu abrir aqui o slide da aula anterior, para vocês não dizerem que eu estou mentindo. Aqui, ó, quando nós falamos de limite fundamental exponencial, tá? Nós mostramos esse exemplo, que é igual a e. Fizemos esse e fizemos esse, que foi o último. Esse limite é muito importante. Ele serve justamente para a gente mostrar que a derivada da exponencial é a própria exponencial. Tá? Então, por quê? Porque esse limite aqui vai para 1, isso aqui vai para 1, então tudo vai para e elevado a x vezes 1, que é e elevado a x. Então, a derivada da exponencial é a própria, exponencial de base e. Tá? Para outras bases, aí já é outra história, mas a gente vai chegar lá ainda, com calma. Tudo bem? Alguma dúvida? Não? E o limite do logaritmo natural? Logaritmo de base e. A derivada, o limite não, a derivada, né? A derivada da log natural é 1 sobre x. Eu todo o tempo estou falando limite. Tira esse limite da minha cabeça, Jesus. Agora é derivada. Aí quando a gente chegar em integral, eu vou falar derivada, né? Ai, ai. Então, a derivada da exponencial é a própria exponencial de base e, tá? Como é que a gente mostra isso? Vamos lá. F' de x é o limite quando h tende a zero. F de x mais h é o log natural de x mais h. Menos f de x é o log natural de x. Tudo isso dividido por h. E agora, o que dá para a gente fazer? Vou fazer o seguinte, olha. Limite quando h tende a zero. Aqui eu vou usar a propriedade do logaritmo. O que é log de A sobre B numa base qualquer, base C? Isso não é o log de A na base C menos o log de B na base C? Não é isso? Tá? Então, vou usar essa propriedade. Aqui eu não tenho uma diferença. Então, essa diferença de logaritmos eu posso traduzir isso como o logaritmo do quociente. Então, isso aqui eu vou colocar assim, ó, log natural de x mais h sobre x. Tá? X mais h sobre x. E tudo isso dividido por h. Alguma dúvida até aí? Para ficar bonitinho, eu vou fazer assim, ó, limite, quando h tende a zero. Esse 1 sobre h que está aqui, eu vou colocar aqui do lado, só para ver se vocês têm a sacada do que eu vou fazer agora. Não mudei nada, só coloquei esse 1 sobre h que está aqui, aqui. O que eu posso fazer agora? Outra propriedade do logaritmo. Tá vendo por que os logaritmos são importantes? Lá no primeiro ano do ensino médio, vixe, professor, logaritmo, não, nem fala disso. Vi uma questão de logaritmo no Enem, pulava logo, né? Eu sei como é, meus alunos do ensino médio fazem a mesma coisa. Eu falo, mas não tem jeito. Eu falo, não, deixa vocês chegarem lá no nível superior que vocês vão ver a importância desse troço aí. Olha só, log de A elevado a B na base C. Isso aqui cai, não é? Isso é B vezes o log de A na base C, não é isso? Tá? Então, se
o expoente pode cair para frente do logaritmo, então o cara que está multiplicando o logaritmo, ele pode ir para cima do logaritmando como expoente, pode voltar. Então esse cara que está multiplicando, eu vou jogar ele para cá como expoente. Tá bom? Vai ficar assim, ó. Limite, quando h tende a zero, do log natural de x mais h sobre x elevado a 1 sobre h. Você já tem ideia do que eu quero usar? Hã? Ainda não. Vai para o infinito. Mas está parecido, não está? Olha só, vai ficar mais parecido ainda agora, ó. Limite, quando h tende a zero. Aqui, ó, eu não posso fazer assim, ó, x sobre x mais h sobre x? Sim ou não? Quanto é x sobre x? 1. Então, isso aqui é log natural de 1 mais h sobre x elevado a 1 sobre h. Ficou mais parecido ainda, não ficou? Só que ainda não é. Aí o que dá para a gente fazer aí? Mudança de variável. Muito bem. Muito bem. Vamos fazer uma mudança de variável, uma substituiçãozinha aí. Quanto tempo a gente tem? Por favor. 10? Ah, tá. Eu vou usar a seguinte mudança. Mudança de variável. Eu vou chamar, deixa eu ver, eu vou chamar de U esse H sobre X. Lembrando que aqui eu estou calculando um limite quando o H tende a zero. Então esse X que aparece aqui considera como se fosse uma constante. Tudo bem? Bom, quando o H tende a zero, o U tende a quanto? Não, a zero também. Ó, porque o U é H sobre X. X é constante nessa nossa configuração. Se aqui vai para zero, então esse quociente vai para zero. Então o U vai para zero. Tá claro? Para todo mundo? Tá? Então o U vai para zero. Então esse limite aqui vai para o seguinte, ó. Isso aqui vai igual o limite quando H tende a zero. Aliás, quando U tende a zero, né? Estou mudando a variável. Do log natural de 1 mais U, chamei isso aqui de U. Agora aqui aparece 1 sobre H. Não posso deixar 1 sobre H, tem que mudar para alguma coisa relacionada ao U. Sim ou não? Tá? Então olha o que eu vou fazer. Bom, se U é H sobre X, quem que é U sobre H? Eu vou passar esse cara para cá multiplicando, tá? Deixa eu fazer mais aqui embaixo. Daqui, ó, eu posso passar o x multiplicando. Então, U vezes x vai ser igual a h. Concorda? Aí eu vou passar esse cara para cá e esse cara para cá. Então, vai ficar assim, ó. 1 sobre U vezes x vai ser igual a 1 sobre h. É só inverter os dois lados. Ok? Então, bora de novo. Espera aí, o que foi? Não entendeu? Eu pero. É só invertir, ó. Esse cara vem para cá e esse cara vem para cá. Então aqui vai ficar 1 sobre h igual a 1 sobre U vezes x. Tá? Que é isso aqui, ó. Por que eu estou fazendo isso? Só porque eu vou precisar substituir o 1 sobre h aqui, tá? Então vai ficar assim, ó, limite, quando h tende a zero, do log natural de 1 mais h sobre x eu chamei de U, tá aqui. U elevado. Aí no lugar do 1 sobre h eu vou colocar 1 sobre U vezes x. Tá quase, não tá quase? Porque olha só, volta aqui no slide. No outro slide, deixa eu abrir o outro slide aqui. Olha só. A gente mostrou esse limite aqui de cima, não mostrou? Não tá bem parecido? Ó, limite quando U tende a zero, ó, limite quando U, aqui não é H, aqui é U. Quando U tende a zero, de 1 mais U elevado a 1 sobre U. Só que ainda não está do jeito, mas está quase. Eu só tenho que tirar esse 1 sobre x daqui. Como é que eu vou fazer para tirar esse 1 sobre x? Isso aqui é assim, ó. Limite quando U tende a zero, do log natural de 1 mais U
Você concorda que eu posso escrever isso aqui como 1 mais u elevado a 1 sobre u, e tudo isso aqui elevado a 1 sobre x? Posso ou não posso? Porque eu posso usar a propriedade potente de potência. Multiplico esse com esse e volto para cá. E agora eu vou usar essa propriedade 2 de novo. Esse expoente do logaritmando, vem para frente do logaritmo. Então vai ficar assim, ó. Limite, quando u tende a zero, de 1 sobre x vezes o log natural de 1 mais u elevado a 1 sobre u. Só que esse limite aqui, quando u tende a zero, vai para e, que é o limite que a gente mostrou na aula anterior. Então, se ele vai para e, isso aqui vai para o log natural de e. E o log natural de e é quanto? É 1. Então, isso aqui vai ser 1 sobre x vezes o log natural de e, que é 1 sobre x vezes 1, que é 1 sobre x. Pronto. Então, acabamos de mostrar que a derivada do log natural de x é 1 sobre x, de fato. Bonito, né? Ok? Gente, até a próxima. Um abraço para vocês, tá? Tchau.